Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã. Sejam todos muito bem-vindos, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live dando aquela ajuda, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, tá bom? Nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, tudo bem? Já deixou graça e paz? Muito bem, faça isso agora. Escreva aí graça e paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor? Queridos, nós estamos no livro do profeta Isaías, nós estamos no capítulo 53. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 8, fazer algumas observações, como temos feito desde o começo desse livro, tá bom? Eu vou ler o texto e depois a gente vai fazer algumas considerações, tá bom? Isaías 53, versículo 8 diz assim: Com julgamento agressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios foi-lhe dado um túmulo. E com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até o versículo 12, né? É isso, versículo 12, e a gente encerra a leitura desse texto, tá bom? Vamos destacar aqui então algumas lições para nós. A primeira que a gente destaca aqui é o Cordeiro Silencioso, né? Nós já falamos e concluímos nosso encontro falando disso. Mesmo sofrendo injustamente, ele não abriu a boca. Isaías compara a um cordeiro levado ao matadouro. É esta a metáfora que Isaías vai usar. Uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Não é fraqueza, é rendição, é submissão voluntária, não é fraqueza. Não entendamos equivocadamente. Ele aceita o caminho estabelecido pelo Pai. É assim que a gente deve ver esse texto. Ele é julgado injustamente. O texto é claro. Isso aqui, 7 séculos antes, hein? É julgado de forma injusta, é morto, é sepultado, gente. Isso é muito importante. E permanece inocente, permanece justo, inocente, sem mancha alguma. A outra lição aqui que a gente destaca é o seguinte: o propósito divino no sofrimento, o alvo, o objetivo divino no sofrimento, aqui no versículo 10. Esse versículo, ele é por si profundo demais. Ao Senhor, diz o texto, ao Senhor
agradou moê-lo. Isso não significa prazer na dor, como nós já conversamos, nós demos uma pinceladinha aqui no nosso último encontro. Significa que o sofrimento fazia parte de um plano, do plano redentor. Portanto, a cruz não foi um acidente. De forma nenhuma, a cruz não é acidental, não foi derrota inesperada, como alguns pensam, não foi derrota inesperada, mas ele morreu e daí? Foi o caminho escolhido para a salvação de todos nós. Foi o caminho escolhido. E então surge uma promessa. Verá a sua posteridade, está aqui, verá a sua posteridade. E apesar da morte, haverá vida depois dela, haverá vida depois da morte. Não acaba na sepultura, na verdade, é o grande trunfo. E aí nós temos o servo justificando a muitos no versículo 11. O servo que justifica a muitos. O servo contempla o resultado de sua obra, fica contente, fica satisfeito. E por quê? É a pergunta. Por que ele fica satisfeito? É simples. Porque o meu servo justo justificará a muitos. Muitos serão justificados. Justificar significa declarar justo diante do Senhor Deus. Declarar justo. O servo não apenas sofre, ele transforma a nossa condição espiritual, a condição daqueles que pecaram, daqueles por quem morreu. Ele justifica, ele nos considera justos diante do Senhor. A outra lição que a gente vê aqui é o triunfo final desse servo. O triunfo final. O capítulo vai terminar com exaltação, não é com tristeza, choro e ranger de dentes, não, é com exaltação. O servo recebe honra. O servo recebe honra porque entregou a sua vida, carregou pecados e intercedeu por nós, os transgressores. O sofrimento não é o fim da história, não. A glória vem depois da cruz. Não, o sofrimento não é o final, não acaba com o sofrimento. Não. A glória é o capítulo final. Como é que nós poderíamos ilustrar isso? Imagine alguém assumindo voluntariamente a dívida impossível de outra pessoa pagar. Imagina só, uma dívida que o devedor jamais conseguirá ou conseguiria pagar. O inocente paga. Você já pensou? Olha, vamos pensar carnalmente o absurdo. O culpado sai livre, o inocente recebe a culpa. Essa ilustração ainda é rasa, ainda é fraca diante da realidade, porque aqui nós não estamos falando de uma dívida financeira. Se fosse uma dívida financeira, a ilustração que eu usei aqui até serviria, mas não. Nós estamos falando de questões espirituais, falando de pecados, transgressões, iniquidades. É disso que nós estamos conversando aqui. Isaías 53, então, é profundamente pessoal. Entre eu e o que o Senhor fez por mim, entre você e o que o Senhor fez por você. O pecado, gente, o nosso pecado, o pecado de cada pessoa é mais sério do que a gente pode imaginar. Foi necessário o sofrimento do servo, só que esse servo é o filho do Deus Todo-Poderoso, é o príncipe, é o herdeiro. A salvação é totalmente graciosa. Só depende de Deus. Eu aceito ou não aceito. Não conquistamos por esforço humano o perdão de Deus. A gente recebeu o que o servo comprou para nós. Você recebeu o que o servo que Cristo comprou para você. Cristo tomou o nosso lugar. Jesus tomou o seu lugar. O texto, ele não fala apenas da humanidade em geral, não na generalidade, mas de cada um.
de cada um de nós. É pessoal. O texto fala de um por um, não é generalizado. Deus transforma o sofrimento em redenção para todos nós, por todos nós. A cruz, eu concordo, parecia derrota. Sim, até os discípulos pensaram que fosse, ficaram tristes a princípio, mas tornou-se vitória, tornou-se gloriosa. É o que se mais é o que mais tem de importante. O servo continua hoje em dia, mesmo depois de tudo isso, sendo rejeitado. Muitos ainda decidem pelos seus próprios caminhos, pelo seu próprio modus operandi. Meus irmãos, até quando a gente vai continuar carregando nossa culpa? Você já reconheceu que precisa de um salvador, de um substituto? Você tem vivido na gratidão pela obra do servo? A sua confiança está nos seus músculos ou naquilo que o Senhor Jesus fez por você? Onde está a sua confiança? Ah, hoje, através desse texto, o Senhor Deus chama você e eu. Veja bem, é um texto 7 séculos antes. Para nós que estamos 20 séculos depois. Que tal se você abandonar a autossuficiência? Que tal se cada um de nós reconhecermos o nosso pecado? E que vamos pecar? Que tal se nós confiássemos mais de verdade na obra do servo sofredor, receber o perdão que ele já conquistou? Que tal, que tal? Talvez você tenha tentado carregar sozinho todo o seu drama, toda a sua culpa. Que tal se nós recebermos hoje um presente conquistado para nós? O servo já carregou esse peso. Jesus já carregou esse peso. Nós vamos continuar carregando? Alguns de nós não temos a coragem de falar, não pedir. Não pedir. Todo esse capítulo aqui, gente, se cumpriu no sacrifício de Cristo Jesus. Todo esse capítulo 53 é fenomenal. Por isso, não de bobeira, é chamado do Evangelho de Isaías. Aqui ele é rejeitado, ele é chamado de homem de dores, ele é chamado de o cordeiro mudo, ele é chamado de o substituto dos pecadores, aqui ele é chamado de o justificador de muitos, ele é chamado de servo exaltado. Nenhum outro texto do Antigo Testamento, e olha que mesmo no Novo Testamento já coisa acontecida, é delicado encontrar alguma coisa assim objetiva, tão objetiva, meus irmãos. Recebamos o presente, recebamos o presente que o servo conquistou para nós, que o servo conquistou para você, que Jesus Cristo, nosso Senhor, que sofreu pelos nossos pecados, que tomou sobre si a nossa culpa. Que tal se a gente receber o perdão? Ele morreu voluntariamente. Ele decidiu morrer por você e por mim. Que tal se a gente receber esse presente ainda hoje, 20 séculos depois, aquilo que foi profetizado 7 séculos antes, hein? Que tal se a gente receber hoje? Que tal se você parar de carregar esse peso e falar, Senhor, eu aceito que o Senhor levou sobre si. O que nós teremos agora? No capítulo seguinte, nós vamos ver a restauração, as consequências. Depois do servo sofredor, vem o povo restaurado. O capítulo que vem a seguir vai mostrar os resultados da obra do servo. O capítulo que nós vamos ver a seguir é isso, são os resultados da obra do servo sofredor. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui, meus amigos. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, tá bom? Esteja conosco sempre e convide mais pessoas para participar conosco do nosso canal aqui, tá ok? Peço a vocês que estejam orando por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós, tá bom? Ore pelo nosso ministério, pela minha vida. Eu preciso muito das orações de todos vocês, tá bom? Peço a vocês também que, querendo, colabore financeiramente com o nosso ministério.
Querendo, faça isso, colabore conosco, tá bom? As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar com a gente. Estamos conversados? Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.